Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, hoje conosco a presença do presidente da Fundação Vale Paraibana de Ensino, a FVE, professor doutor Eduardo Jorge de Brito Bastos. Também hoje conosco Kiko Savaia. Professor, bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Kiko Savaia, tudo bem? Bom dia, Clemente, bom dia a todos os amigos aqui do estúdio e aos ouvintes. E cumprimentar aqui o professor Eduardo, presidente da Fundação Vale Paraibana. E maravilha, porque a Fundação está completando, professor, 58 anos, né? 58 anos, sim. Por favor, mais próximo do microfone, bem direito. 58 anos nós estamos completando. Ah, que legal. Tá certo que ela tem uma história um pouquinho antes, mas a Fundação Vale Paraibana de Ensino são 58 anos. Ela tem uma história um pouquinho antes ainda, professor? Tem, que exatamente ela começou a Fundação desde a Faculdade de Direito. Foi o primeiro curso que teve administrado pela Fundação, que era a antiga Faculdades Integradas. Isso tem mais ou menos... Mais de 60 anos. Mais de 60 anos. Porque o curso de Direito tem mais de 60 anos. Professor Fernando, Eduardo, hoje a Fundação Vale Paraibana de Ensino, 58 anos, né? O que tem de novidade na educação quando se fala na atual conjuntura? Olha, o que tem de novidade é que a Fundação conseguiu, numa situação emergencial, se modificar, tá certo? Se modernizar para que passasse por todo esse processo da pandemia, tá certo? Então, hoje nós temos uma situação muito confortável com professores, todos os educadores, gestores que estão adaptados à pandemia. Uma coisa importante, visto pela presidência e por todo o corpo de gestão da Fundação, é que nós não perdemos a qualidade de ensino, nós continuamos ainda com bom trabalho na parte da educação, fazendo com que a Fundação chegue a que a gente quer se perpetuar no mercado. Já consolidamos dentro do mercado, mas queremos nos perpetuar dentro do mercado. Tá certo. O senhor classifica esse como o maior desafio ao longo desses 58 anos ou não? Não, teve várias inovações aí ao longo desses 58 anos, mas com a situação hoje tão emergencial de pandemia, foi muito grande, porque nós estamos todos acostumados a trabalhar numa situação de confortável, de ensino, sala de aula, e você vem nessas relações muito mais pessoais, olho no olho, e agora não. Tudo se afasta, você perde o contato, isso, as próprias famílias, os alunos ficam todos, tá certo, saudosos com esse contato com o professor. Então foi muito grande esse desafio, principalmente para a Fundação, em manter esse acolhimento com nossos alunos. Então nós perdemos alguns alunos, porque problema financeiro, mas do ponto de vista, por exemplo, dos colégios, nós não perdemos quase aluno nenhum. Os pais são muito fiéis a nós, e nós estamos muito felizes com isso e continuamos trabalhando fortemente. Como professor e doutor, a qualidade de ensino nesse período melhorou, estabilizou, perdeu um pouco? Como é que você avalia isso? Olha, eu vou dizer a você, nós continuamos da mesma forma e até melhor. É sério, o que eu digo a você, o que perde são essas relações afetivas com os alunos, acolhimento, olho no olho, mas em termos de conteúdo, por exemplo, eu dou aula para o último ano de engenharia e eu continuo muito bem com meus alunos, tá certo? Que é mais simples porque eu dou aula de projetos, eu trabalho com desenvolvimento de tecnologias, então fica simples, mas eu faço aula remota e ainda mais que eu sou diabético, tenho comorbidade, então passei por todo um processo nesse sentido e não perdemos, eu acho, do meu ponto de vista como professor, eu tenho certeza que meus alunos estão muito satisfeitos. O senhor vê isso como uma tendência daqui para frente, por exemplo, principalmente para quem faz uma faculdade, que é muito diferente quem está no ensino, quem está começando, né, na escola, precisa aprender, precisa mais do professor ali próximo. Mas, por exemplo, quem está fazendo a universidade, o senhor acha que isso será uma tendência? Será uma tendência, eu digo assim, já tem a tendência EAD. E quando eu falo da própria Univap e os colégios, nós não aplicamos EAD, nós fizemos o ensino remoto, ou melhor, nós temos o contato via Zoom com o aluno ali, olho no olho, fazendo todo esse trabalho. Então, eu acredito que vai ser uma tendência, tá certo? Não digo mundial, mas aqui, pelo menos, nos nossos colégios, na FVE, primeiro, porque a gente precisa implementar as novas tecnologias que vem aí, o próprio governo do estado, com a nova... A PCN vai querer que a gente tenha outras modificações dentro dos currículos das escolas básicas. Então, eu acredito que com isso vai ser possível, tá certo? E vai ser o futuro, porque o próprio aluno, ele não consegue, um currículo tão extenso, ficar o dia inteiro em escolas, ficar o dia inteiro trabalhando, principalmente da universidade que tem que trabalhar. Então, a gente vai ter que ir melhorando essas relações, tá certo? Com encontros, mas também fazendo muita parte remota. Kiko Savaia. É isso aí, educação, tema extremamente importante, né? E aliás, eu li ontem que boa parte das crianças pobres, uma notícia que saiu no jornal Valor Econômico de ontem, estão relacionadas à falta do ensino superior aos pais.
deixa de ser um estímulo para que as crianças continuem estudando. E na era do conhecimento, você ter alguém com deficiência de estudos é o que coloca o nosso país nessa desigualdade social que a gente tem visto aí, com essa questão mundo afora. Como é que está hoje essa questão hoje da faixa etária de alunos hoje? Quer dizer, ainda tem muita gente que não acessa o ensino superior, na sua opinião, professor? Tem bastante gente que não acessa, mas principalmente acima dos 30, 40 anos de idade. Hoje o jovem o ensino superior está mais acessível, tem várias oportunidades de EAD para que ele tenha esse acesso. Isso foi criado pelo próprio MEC, a aceitabilidade do EAD, que não é o nosso caso é ensino presencial, mas o próprio ensino presencial hoje está muito acessível para o jovem. A Univap, propriamente dita, já deixa isso bem claro, que a faixa etária hoje dos cursos da Univap, que antigamente, logo quando começou a Fundação Vale Paraibana de Ensino, eram pessoas mais de idade que queriam almejar algum conhecimento para o mercado de trabalho. Hoje não, você tem a maioria jovens, e por sinal entre 18 e 20 anos, que ainda não foram até vacinados, estão aí dessa expectativa se voltam, se não voltam presencial por causa disso, porque não tiveram essa oportunidade da vacina, estão sendo vacinados agora, mas a ideia é que cada dia mais eles precisem desse conhecimento, e os pais têm investido isso fortemente, que esses filhos cheguem ao ensino superior, que é importante. Tá certo que com a pandemia dessa, todo mundo coloca o ensino superior em segunda instância. Assim, vamos ver como é que fica o mercado, como fica a parte financeira, como é que nós sobrevivemos a tudo isso. Mas, antes disso, a Univap estava numa vertente crescente, principalmente na entrada no superior, não falando dos colégios, porque os colégios já estavam consolidados, então a Univap estava, tá certo, recebendo mais alunos, numa entrada razoável, a gente tinha resgatado isso da Univap. Agora deu uma estagnada, deu uma acalmada, mas isso em função da pandemia. Mas eu acredito que logo isso vai estabilizar e a gente vai receber, porque é preciso isso. O conhecimento, principalmente superior, é necessário. Hoje são quantos alunos, professor? A Univap hoje estava com 4.000, está com 3.500 alunos, mas ainda estamos na fase de matrícula do segundo semestre, então tivemos uma perda, mas isso em função praticamente demissões que aconteceram aí fora, e os pais estão com muita cautela em retomar a matrícula na universidade. Os colégios não, os colégios a gente continuou com o mesmo número de alunos e continuamos em torno de 2.500, 2.600 alunos. Então são 3.500 mais 2.500? Isso eu estou falando da Univap, 3.500 só da graduação, não estou falando de nada, nem do mestrado nem do doutorado. Entendi. E onde que entra o governo federal aí, com essa pandemia? O que vocês podem avaliar sobre isso, professor? Olha, para a gente foi bem complicada a situação toda do governo nessa história, porque muitos optavam em ter toda essa parte do isolamento social, outros não, então isso teve uma confusão inicial com os pais, tá certo? Se a gente poderia ficar com só aulas remotas, mas depois de tudo passar aí, essas relações da comunicação, da própria Univap, dos próprios colégios, com a sociedade, isso se acalmou dentro da instituição. Nós não passamos nada em termos de, vamos falar assim a palavra, perrengue em relação ao governo federal, por causa de, primeiro, nós não dependemos de verba do governo federal. A universidade, a FVE é uma instituição privada de direito público, porque ela é filantrópica, mas ela é privada. E nós conseguimos sobreviver a tudo isso. Ou seja, autossuficiente. Autossuficiente, em todos os aspectos. Isso, como presidente, eu vivo, desde que eu assumi faz 5 anos, tá certo? Em agosto de 2016, que eu prezo pela a sustentabilidade econômica das mantidas. Kiko. Professor, como é que o senhor vê essa questão, por exemplo, ficou discrepante, né? O apoio do ensino particular na pandemia, principalmente para os jovens, e a estrutura que o Estado, de um modo geral, conseguiu oferecer para esses jovens. Porque eu vi assim, cada 1 mês, 2 meses, passa lá na escola para pegar um trabalhinho, enquanto a escola privada estava ali com aula, com Zoom. Acho que os governos têm que ficar atentos a isso, né? Não temos mais espaço para esse tipo de situação, em especial falando em ensino, né? É bem complexo eu falar sobre isso, porque seria como privado, é muito mais fácil para mim, tá certo, encarar. Mas eu posso dizer a você o seguinte: as instituições privadas, elas precisam, tá certo, desse retorno financeiro das famílias para que ela sobreviva, pague salários. Então o governo, num certo ponto, foi um pouco mais cômodo nesse sentido, coloca-se.
eu acho que há perda realmente da qualidade do conhecimento e do aprendizado do aluno. Até o governo coloca hoje, por exemplo, fazer reforços, retomar. Alguns alunos queriam que alguns alunos repetissem algumas séries para poder retomar esse conhecimento. Nós não tivemos nesse problema, mas o nosso investimento foi grande. Mas colocamos uma situação em risco, até financeira da instituição, para dizer, bom, mas nós vamos sustentar desta forma. Então, não reduzimos jornada, não demitimos professores nem funcionários, mantivemos o quadro da FVE como está até hoje. O que saiu, deixou de sair, o que foi demitido, são aspectos muito pontuais dentro da instituição. Mas isso era um compromisso com os nossos pais pagantes, os nossos pais bolsistas, porque nós temos também alunos da filantropia, são 100% de bolsa na instituição. Então, isso que é um trabalho que eu acho muito interessante da FVE, eu acho brilhante, por ser uma fundação filantrópica, é ajudar pessoas que não têm condições para ter um curso superior ou até mesmo ensino básico, e você tem essas oportunidades dentro da FVE. Então, eu acho o seguinte, o governo tomou a opção dele. Agora, eu julgar se foi certo ou se foi errado, eu não posso dizer a você. O que a gente tomou foi o lado seguinte, vamos fazer remoto. Então, foi um investimento alto, porque você sair de tudo presencial naquela instituição, tá certo? E depois, você virar agora tudo remoto, porque no começo do ano passado, bota um ano atrás, mais ou menos, nós tornamos totalmente remoto. Então, isso foi... Muito rápido, né? Rápido. Começo, tivemos perda na qualidade? Tivemos todos os sentidos de conflito com a sociedade? Tivemos, mas a gente rapidamente conseguimos recuperar isso, que antes... Eloy, é interessante isso, né? Porque o remoto, a coisa realmente veio... eu acho que teve um processo de adaptação, né? Primeiro que é uma situação totalmente inesperada, ainda, né? Exatamente, é uma coisa que ninguém... Eu acho que assim, quando você tem uma situação, olha, daqui 30 dias a gente vai precisar mudar esta situação. Nesse caso foi assim, olha, é o seguinte, semana que vem não tem mais presencial e vira tudo online, né? Hoje, professor, como é que tá a condição? Tá parcialmente presencial, parcialmente online, porque tem uma parte dos alunos, né, da rede pública que já retornaram, uma parte da rede privada que também está retornando. Como é que está a fundação nesse caso? Bom, a Univap nesse caso? Nós estamos de acordo com o plano São Paulo, da pandemia. Inicialmente nós estávamos com nos colégios, vamos falar bem claro, os colégios estavam com 35% com presencial, então semana sim, semana não, você tinha alunos em casa fazendo aulas remotas e alunos presenciais. Tentamos fazer o híbrido, ao mesmo tempo aluno em sala, mas isso não deu muito certo. Então a gente tem, agora nós temos praticamente salas que são do fundamental, que são menores, os alunos estão indo quase todos os dias. Algumas outras salas ainda não chegaram, temos semana sim, semana não, porque ainda por você ter o distanciamento de 1 metro é bem complicado. Mas estamos voltando aos poucos, também atentos, porque está aí essa grande divulgação da variante agora, Delta, né? Hoje eu estava lendo em relação a uma nova cepa, talvez venha a Gama Delta, aí fala em Gama Plus e assim por diante. Então, a gente fica atento sobre isso, certo? Porque a gente precisa não expor o colégio, porque qualquer aluno que seja contaminado dentro do colégio, numa sala de aula a gente tem que fechar a sala de aula inteira. A universidade está, semestre passado, voltamos às aulas práticas, de laboratório, presenciais, mantendo o isolamento, mantendo o distanciamento social, e agora está numa retomada nas aulas, algumas a mais, mas continuamos ainda com várias salas de aula, vários cursos com remoto. Por exemplo, ou seja, dentro do nosso, usando uma frase antiga, estamos pisando em ovos, né? Tem que ir com muito cuidado. Com muito cuidado e muito atento a isso. Por exemplo, a gente teve um problema de uma contaminação em Jacareí, passamos de uma hora para outra, tudo remoto. Porque o colégio é pequeno, não é um colégio muito grande, então a gente preferiu, olha, em vez de que virou uma pandemia dentro do colégio, vamos ter remoto. Foi o que aconteceu. Só pegando um gancho com você, quando você falou que foi tudo da hora para outra, aconteceu com o colégio. A gente precisou passar do presencial, março do ano passado, para remoto, em um final de semana. Meu Deus. Bem, de volta aqui hoje conosco a presidente da Fundação Vale Paraibana de Ensino, professor doutor Eduardo Jorge de Brito Bastos. A Fundação Vale Paraibana de Ensino completa, dia 29 de agosto, 58 anos de vida voltada para a educação, né, Kiko Savai? Isso é muito interessante, né? Extremamente importante, né? Eu até tenho uma dúvida, que a gente fala muito em Univap e Fundação Vale Paraibana de Ensino, lembra de São José? Sim. Mas tem a Univap ali ligada a Jacareí,
né, que pode ter um acesso ali por Arboville, né? Exatamente, ali a interligação Urbanova ali no fundo da Univap com o Jacareí ali pela aquela empresa lá da Terra Simão, por exemplo. Sim. Enfim, a presença bem em Jacareí, ou seja, a Fundação Vale Paraibano Ensino também coloca também toda a sua estrutura em cima da política para desenvolver a região. É interessante isso, né? É muito importante, né? Porque ela acaba abraçando outros municípios, né? Isso. Nós temos uma área grande ali dentro do município de Jacareí, por sinal, até a própria Urbanova, tá certo? Parte dela está em São José dos Campos e parte dela está em Jacareí, tá certo? O campus da Urbanova. E temos uma parte atrás, onde era a antiga Estrada dos Areeiros, que faz parte da própria, uma parte dentro da Univap, outra vai sair lá em Garatá, essa estrada. E temos junto lá com a Terra Simão, quase vizinho colado às áreas da Terra Simão, nós temos ali, certo? Nós somos mais humildes, são bem menores os nossos terrenos. É verdade, Kiko? Bem mais humildes. Ele deve ter alguns milhões de metros quadrados lá. Eu digo o seguinte, são dois grandes parceiros, né? Aí, mas a gente são duas grandes potências. Dando as mãos, a sociedade que vai ganhar. Mas a gente conseguiu, o ano passado, aprovar, tá certo? Junto com algumas incorporadoras aí, que entraram dentro de uma... Não foi licitação, foi exatamente uma concorrência, a gente passou isso, aprovamos nos conselhos da Fundação e também aprovado pelo Ministério Público, isso é importante ressaltar, que não é uma coisa, apenas uma atitude da Fundação, mas tem um Ministério Público que toma conta disso. E vamos fazer um loteamento também, menores, tem uma parte de São José, muito pequenininha, mas tem uma parte maior em Jacareí. E a ideia loteamento da Univap. Da Fundação Vale Paraibano Ensino. Da Fundação, que vai ficar lá para quase vizinho com a Terra Simão. Então, ou seja, essa interligação. A interligação, nós estamos aí agora em conversação. Que bom. Tá certo? Com a Terra Simão. Eu não sei quem, porque a gente tem uma empresa que representa a gente, porque para não ficar uma coisa muito pessoal dentro da instituição, o presidente resolvendo isso, a gente tem isso. Então, em fazendo alguns acertos aí. A Fundação, a princípio, se propõe a doar uma parte da Estrada dos Areios que está dentro dela, para que isso flua esse tráfego, principalmente a parte de Jacareí. E a nossa área lá do loteamento, a maior parte é em Jacareí. Professor, isso depende de vontade política ou de vontade de acerto das duas partes? Não, das duas partes. Terra Simão e Fundação Vale Paraibano Ensino. Tem as prefeituras também envolvidas nisso, né? Mas a maior parte é a parte entre os acertos entre as instituições. O que a gente tem visto, viu, Clemente, é que tem tido um bom diálogo entre as instituições, isso, né? Sem assim focar para o interesse de cada lado, tentando pensar no desenvolvimento regional ali, que ganha muito, porque você ter a estrutura de Jacareí mais próxima ali dos prédios da Univap, que estão em Jacareí, e um bairro surgindo ali, né? Isso que vai desenvolver ainda mais e que vai facilitar essa circulação de pessoas, é impressionante, né? Sem dúvida, a pessoa não tem que pegar a Dutra. Eu fui esses dias para Taubaté, tá pior do que uma avenida 23 de maio. Isso aí. Ou seja, se a gente conseguir fazer esses municípios se comunicarem por dentro, né, ajuda toda a cidade, né? E mesmo assim, a gente tem que fazer esse fluxo pro lado saindo do Jacareí, fazer essa ligação de São José, vamos supor, a parte da Univap, do campus Urbanova, vou falar FVE Urbanova, indo para Jacareí, porque você não consegue fazer esse fluxo para Xixima Rifume. Isso, professor, acontece rapidamente, demora muito ainda? Qual a sua visão sobre isso? Eu não sei como estão as conversações, eu recebo, mas acredito que o problema aí vai ser definir a doação. A FVE já definiu nos seus conselhos, vai ser doado mesmo essa parte nossa que está lá, e ver com eles como é que vão fazer junto com a Terra Simão, a Prefeitura de Jacareí, a Prefeitura de São José, em parte, mas quem está envolvido é Terra Simão, Prefeitura de Jacareí e Prefeitura e FVE. Professor, inclusive a gente tem também um outro assunto para falar com o senhor aqui sobre esse convênio com a Prefeitura de São José dos Campos, sobre a clínica veterinária da Fundação Vale Paraibano Ensino, da Univap, que a confundir que é hospital, que é universidade, que é hospital, que é da prefeitura, e não é. É um trabalho de vocês e fazendo um convênio com São José dos Campos, é isso, Prefeitura de São José. Isso, nós temos um curso veterinário faz um tempo, acho que desde 2018, 2019, e esse curso veterinário, uma das exigências do MEC é que você tem uma clínica veterinárias de pequenos animais e de grandes animais. Então nós fizemos ao ano passado, terminamos a clínica de pequenos animais e vamos aí no futuro, não vou dizer ser bem próximo, bem longínquo, mas a gente vai fazer as de grandes portes, de grandes animais. Então é uma clínica veterinária do curso de veterinária da Universidade do Vale do Paraíba.
E esse curso, essa Faculdade de Ciência da Saúde fechou uma parceria junto com da Univap com a Prefeitura. Então, é uma parceria, onde a Prefeitura vai, não sei o montante de dinheiro que está relacionado a esse projeto, mas para atender, tá certo, animais de pessoas mais carentes, mais necessitadas, que não têm o dinheiro para estar pagando as grandes clínicas veterinárias de São José. É uma clínica com uma estrutura muito interessante, foi feita com todo o rigor de uma clínica veterinária. A ideia é que no futuro, mas ainda não é que vire um hospital veterinário. Mas ainda não é um hospital. Só no futuro, eu não posso dizer a você quanto tempo. Professor, aliás, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse trabalho, né, da Univap, da Fundação, com relação às pessoas, né, que têm mais necessidades. Eu sei que tem atendimento de nutricionistas, eu sei que tem atendimento de fisioterapia, né? Agora, essa clínica veterinária, quer dizer, está na veia da Fundação esse atendimento à população, né? Isso, a Univap, eu não poderia, por ser filantrópica, faz isso. Eu acho que é do próprio conceito de construção da FVE, que não só está na Univap, os próprios colégios também têm projetos, por exemplo, Doi Medula, que é um projeto importante, então tem clínica veterinária, tem atendimento na Univap do NPJ, da parte jurídica para pequenas causas e pessoal mais carentes, tem a parte importante um projeto junto com o SUS, em parceria com o SUS, um outro projeto da fisioterapia em parceria com a Unimed, então isso tudo vinculado a pessoas que tenham mais necessidade, em alguns casos e outros não. No caso do Unimed nem tanto, porque você tem que ter um plano de saúde, mas principalmente com pessoas carentes. Tem um atendimento odontológico, isso é muito importante, também é feito para pessoas mais carentes, e agora mais a situação da clínica veterinária, dando essa oportunidade. Mas até avisando a população que a clínica também vai atender a pessoas não carentes, significa que não estejam dentro do planejamento da Prefeitura. Muito bem. Só tirar uma dúvida, Clemente, aquele prédio novo não, antigo, onde começou tudo a Fundação Vale Paraibano no curso de Direito, ele continua sendo exclusivo para Direito, aquele prédio? Não, é exclusivo para Direito e tem alguma outra turma na parte de serviço social. Porque eu acho que aquele prédio é tão bonito. No centro aqui da cidade. Na Praça Cândida Dias Feijó. Eu acho que aquele prédio, a cidade tinha que abraçar ele, sendo um marco, né? Porque antes de muita coisa acontecer aqui na cidade, aquele prédio já simbolizava ali o início de uma instituição importante na cidade. E eu tenho aqui, na verdade, o Kiko Savai, uma péssima notícia agora, tá? E a gente tem que falar que notícia boa tem que ser notícia ruim, né? Sim. Mas o nosso tempo acabou, infelizmente. Puxa vida. Tá bom. Quando o papo é bom, flui, né, Eloy Moreno? Tá bom. Então eu quero agradecer a presença aqui do professor Dr. Eduardo Jorge de Brito Bastos, que é presidente da Fundação Vale Paraibano de Ensino, e completa dia 29 de agosto, que há 10 dias, 58 anos. Professor, muito obrigado mais uma vez, sucesso, obrigado, Kiko, e tenha um bom dia. Bom dia para vocês, agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e sempre as ordens da Jovem Pan para que a gente, que vocês são parceiro nosso, tá certo? Estejam conosco aí nessa empreitada da FVE. E parabéns pelo seu trabalho frente à Fundação Vale Paraibano de Ensino. Muito obrigado.